E tudo fica mais fácil quando a gente tem um propósito, né? Então, por mais que no primeiro momento possa parecer que, mas tal coisa talvez tenha um público melhor, financeiramente possa ser mais interessante, mas você só vai ter o gás, né, para transpirar o que é necessário transpirar, se realmente for algo que lhe motive um pouco mais que isso. Que é o Érico, esse é o podcast Faixa Marrom, que é uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias. Hoje eu tô aqui com a Vandinara. Tudo bom, Vandinara? Tudo bem, Érico? Tudo ótimo. Deixa eu te perguntar, em que nicho de mercado você fez R$100 mil em 7 dias, ou que a gente gosta de chamar de 6 em 7? O nicho é concurso público. Subnicho, mentoria para concursos, específico para concursos para auditoria, para o cargo de auditor. Que legal. Então, concurso públicos, mentorias para o cargo de auditor. E quando é auditor o quê? É auditor da Receita? Geralmente, auditoria eu lembro da Receita. Exatamente, são duas áreas, né? Auditor fiscal, e aí a gente tem Receita Federal, receitas estaduais e receitas municipais, sim, e auditor de controle, né? Que, simplificando, né, enquanto o auditor fiscal ele audita a entrada, ou seja, a receita de tributos, o auditor de controle audita os gestores, né, o gasto, enfim, a administração dos recursos. São as duas pontas, digamos assim, né? E o auditor, perdão, é por isso que chama Receita Federal. Olha que louco. Porque ele audita a Receita. Parece óbvio, exato, né? Mas a gente não, exato. Não é tão assim. Mas deixa eu te perguntar, o segundo auditor chama? Auditor de controle. Tribunais de conta, controladorias. E é um auditor interno ou ele é um auditor de controle do iniciativa privada? Não, é auditor, é servidor público também. E aí tem dois dentro do auditor de controle, né, que audita a saída, um audita a entrada, né, receita, e o outro audita a gestão dos recursos públicos, né? Tem o interno, por exemplo, você tem um órgão público, né, específico, ele vai ter ali os seus auditores internos. E tem os auditores externos, que são dos tribunais de conta. A gente tem o TCU, você que é aí de Brasília, né, já passou em frente várias vezes, tem o TCU. Tribunal de Contas da União. Isso, tem os tribunais de contas do Estado, e temos as controladorias internas, né? Então, Controladoria Geral da República. Isso, Controladoria Geral da União, as controladorias estaduais, ambos são cargos de auditores, né? Dito tudo isso, deixa eu te perguntar uma coisa desse negócio de serviço público. Eu acho que quando eu converso com as pessoas, eu tenho a chance de aprender também, independente de lançamentos ou não. Por que eles chamam a República de União? O que é a União? A União é a República? Porque tem um amigo meu que fala assim, o que você faz? Ele fala assim, eu sou advogado da União. E eu chamo de União, cara. Peraí, eu sou advogado da... O que é União? A gente tem a União, né, como um Estado, digamos assim, como uma pessoa jurídica, assim como cada Estado, né, também é, como cada município também é. Quando ele diz que ele é, enfim, advogado-geral da União, ele é advogado-geral desse ente, que inclusive tem personalidade estrangeira, né? O Brasil tem uma personalidade também diante dos outros países. Então, a União seria mais nesse sentido, né? União, estados, municípios. A União é o Brasil? Sim. Então, a União, se ele é advogado-geral da União, ele defende os interesses da República, é isso? Alguma coisa do tipo? Sim, também. É então, que nós temos... É um apelido para a República? A União... não! A União dos Estados, porque somos federações unidas, né? Exatamente. União de Estados Federados, né? Que é a nossa forma de Estado. Lá dentro do direito constitucional, a gente vai entender que república quer dizer uma coisa, união também é usado em momentos específicos, né? Às vezes, quando você quer falar somente da reunião dos estados, às vezes você quer falar desse ente personalizado que tem direitos diante dos outros
os outros estados, né, internacionais. Então, falando diretamente, para simplificar, podemos dizer que é um sinônimo, mas cada uma das palavras quer dizer uma coisa. Uma eu uso quando eu quero me referir à forma de Estado, república federativa, né? Outra eu uso quando eu quero me referir a esse ente, a esse personificado, né? Que é uma pessoa jurídica, um Estado, que tem também direitos e deveres, obrigações, também até inclusive em relação aos outros Estados internacionais. Imagino. Ah, então a União tem deveres e coisas sobre os estados internos. Ah, é porque ela é quase que uma pessoa jurídica também. Ela pode. Ela é uma pessoa jurídica. É uma pessoa Exato. jurídica mais governamental, entendi. Exato. Tem, obviamente, independência, mas a gente tem também acordos internacionais do quais a gente participa, e aí a gente passa a ter deveres também, né? Entendi. Então vamos lá. Agora voltando um pouco sobre esse mundo mais digital, como é que você acabou me conhecendo? Ah, legal. Eu acho que 2018, talvez 2019, eu acho que eu vi as primeiras, acho que 2019, provavelmente. Eu comecei a ver alguma coisa, né, na internet sobre você, mas eu estava também, 2019 foi quando eu comecei a atuar mais como professora e como mentora. E ainda ali, muito no 1 a 1, enfim, né, não surgiu desde o início com essa ideia, né, de estruturar algo maior, enfim, ou pensando em escalar. Não, surgiu ali como algo natural, como consequência do meu trabalho, das minhas aprovações em concursos, né? Mas nesse período também eu comecei, foi quando eu ouvi falar a primeira vez, né? Sobre você, comecei a seguir, eu acho, nessa época, mas ainda sem uma intenção, assim, de entrar no digital pensando em um negócio ou em escalar, né? E aí é legal a gente comentar e lembrar isso, porque quando a gente lembra da nossa relação para entrar no Fórmula, de conhecer, a gente vai pensando justamente também na relação dos nossos alunos, né, dos nossos clientes, ou seja, quais são as dúvidas, os questionamentos, enfim, né? E lógico, tá, mas o que será? Quem será que já, né? Quais são os casos que tem aí de sucesso? Quem já fez? Será que é para mim, né? As objeções. E aí eu fui, né, acompanhando, consumindo conteúdo, lembro de algumas, né, de algumas lives, enfim, de alguns podcasts, pessoal de áreas mais próximas ou com uma situação assim, né, mais parecida, ou servidores públicos, ou, né, da área ali de concursos, enfim, e aí a gente vai se identificando, ou seja, né, vai quebrando ali as barreiras e as objeções. Eu lembro que uma live que eu vi, podcast que eu vi, justamente daquilo que a gente pensa, né? Tá, mas será que é sério mesmo? Quais são as pessoas, né, que estão dando esses depoimentos, enfim, quais são os nichos? Eu lembro de um depoimento muito legal, porque é uma empresa que eu admiro bastante, né? Sei que são pessoas bastante sérias, que foi o do Eber, do Estratégia Concursos, né? Que é o teu mega faixa preta aí, muito legal. O podcast. Não tem mais faixa preta que isso, não, viu? Exatamente. E várias outras pessoas, né, aí do mercado. E quando a gente começa a olhar para o mercado digital, para o marketing digital, pensando em fazer algo, obviamente, um dos primeiros nomes que a gente acaba descobrindo quando a gente conhece um pouco mais é o seu, né? Entendi. E uma vez que você começou a ter o contato, o ERCA é uma possibilidade. Como é que foi a sua jornada? Você foi daquelas que começou a consumir o conteúdo que eu falava, para dar uma checada, ou você já foi direto para a jornada? Como é que foi o seu estilo de entrar mais a fundo nisso? Certo. Eu acho que eu fiquei aí tranquilamente, acho que uns 2 anos te acompanhando, mas muito também. Legal. Mas muito também pela questão de saber que eu precisava ter um produto que se adequasse à fórmula, né? Como eu disse, eu comecei fazendo a mentoria, enfim, muito no 1 a 1, né? Um aluno que mandava uma mensagem no Instagram, enfim, e dali surgia, e a mentoria era no 1 a 1, atendimentos individuais, né? Até que ficou num volume que eu digo, não, né? Daqui, se eu for querer continuar atendendo individualmente mais alunos, vai cair a qualidade do atendimento, né? Vão ser muitos alunos e vai cair também a minha qualidade de vida, porque eu vou passar, sei lá, 18 horas por dia tendo alunos. Então, eu passei a ter duas necessidades, né? De conseguir criar um produto que eu conseguisse continuar ajudando e orientando os alunos, mas que não tivesse
essa individualização tão grande, e uma nova forma de trabalhar e de vender, de ter essa escala, né? E aí, quando eu comecei a ter um pouco mais de clareza sobre o produto, na hora eu pensei, ok, se vai ser aqui o produto que vamos usar, né? Ou melhor, o método, enfim, a forma de vender, enfim, de chegar nas pessoas que vão utilizar, vai ser o Fórmula. Então, quando eu comprei Fórmula, eu já estava muito decidida da compra, né? Até assisti um pouco lá do lançamento, que eu lembro que você até falou num dos podcasts, né? A aula começa, né? Quem já está decidido, a aula começa assistindo o lançamento. Vocês já vão ver os CPLs, enfim, já vão conseguir ver como eu faço. Então, assisti alguns, mas eu já estava bastante decidida, estava esperando ali o próximo carrinho abrir. Que interessante. E eu gosto de enfatizar isso para todo mundo que está assistindo, porque é um processo de... É um processo de convencimento, eventualmente. Mas deixa eu só trocar uma coisa aqui. Que às vezes eu tenho duas câmeras e uma delas chama a minha atenção. Aí eu tiro ela da frente para eu poder focar em você. Mas eu acho que é interessante em saber que você era... Eu costumo dizer que no processo de convencimento, as pessoas acreditam muito no processo direto. Elas têm essa fantasia daquele cara que convence. E daquele cara que é 100% efetivo nas vezes que eles vão fazendo as coisas. Então, se eu lancei e você não comprou, indica que eu falhei, alguma coisa do tipo. Algumas pessoas vêm com isso. Como? Elas falam isso numa narrativa mais ou menos assim. Meu Deus, mas eu tinha 1000 pessoas assistindo aquela live. Como só... E ela fala um número que é o só na cabeça dela, dependendo da expectativa calculada. Sim. Como só daquelas pessoas compraram? O que elas falham em entender depois de um certo tempo, e que isso fica mais claro depois de um outro tempo, e o seu exemplo é uma prova viva disso, é que nem sempre é a hora certa. Então, não é que você falha, não é que eu falhei, eu deixei de falhar. Você estava vivendo uma situação onde você não era ainda uma fruta madura para aquilo que eu estava querendo oferecer, na sua cabeça. Então, basicamente, você demorou é a palavra errada, você tomou 2 anos para aquilo acontecer. E quando aconteceu, é engraçado que você fala que nem viu o meu processo. Você falou e entrou lá. Então, é um processo que é muito mais longo e muito mais complexo, se eu posso falar assim, do que uma simples oferta irresistível que eu faço lá na hora. Então, eu fiz uma vez um evento ao vivo. Quando era ao vivo presencial. E nesse evento ao vivo, eu fiz uma oferta, um produto super caro lá. E aí, as pessoas corriam para a mesa para comprar esse produto que era super caro, assim, bem mais caro que a Fórmula. E aí, eu via isso quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Érico, o seu pitch, a gente chama de pitch, a palavra em inglês. Em português é a sua oferta, foi maravilhosa. Você teve uma boa performance na cabeça delas. E você fez isso, isso e isso. Parabéns. Posso ver a gravação desse pitch, porque eu vou replicar. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam me falando que, olha, aquilo foi a causa. Mal elas sabiam que num processo mais sistêmico, aquele pitch aconteceu 2 a 3 anos antes. 2 a 3 anos antes, eu vim plantando sementes, gatilhos, fazendo e acontecendo. E aquele só foi o Romário chutando pro gol. E eu falo Romário querendo me comparar com o Romário chutando. Eu fiz um bom chute pro gol. Eu fiz uma boa finalização. Mas o Romário sozinho, se a bola... Ele não leva a bola... O Romário diz a minha idade, né? Mas enfim, ele não rola... Para quem não conheceu, para quem não conheceu, ele não leva a bola da área à frente ao gol. Inclusive, ele era meio banheirista. Ele só ficava lá, então ele dependia de um time muito forte. Então, você falar que ele ganhou a Copa, talvez seja importante, porém impreciso. Né? Os especialistas de futebol falam, você não tem noção do que acontece para eu deixar aquela bola na frente daquele gol, naquela hora. E ele foi um bom finalizador. Então, às vezes, é importante a gente entender que o processo demora tempo. Que o seu lançamento dessa vez é o seu pré-lançamento do próximo. E é por isso que geralmente demora mais tempo. Eu falo geralmente. Mas dito tudo isso, você agora entra na forma mais decidida. Quando é que você entrou?
Eu entrei na turma de agosto, acho que foi 6 de alguma coisa, começo de agosto que você abriu o carrinho ali, né? Em que ano? Esse ano, agosto Desse ano. agora. E você foi daquelas que acordou mais cedo ou levou seu tempo? Acordei mais cedo, já peguei ali a melhor oferta, já entrei, acho que uma das primeiras, provavelmente, a Você estava comprar. decidido. Estava decidido, Mas já não tinha estava decidido. mais Então, dúvidas. e quando a galera está decidida, para que deixar para pagar mais caro ou ganhar menos bônus, né? Basicamente. É um incentivo artificial que eu faço em cima da mesa, tá? Eu não tenho desonestidade nenhuma, eu falo que Sim. Quem chega mais cedo ganha mais bônus. Quem se inscreve no primeiro dia paga R$2.000 mais barato. Não sei se foi isso que você pagou mais barato, mas enfim. E eu faço isso porque eu sei que o ser humano é um ser procrastinador. E eu crio incentivos íntegros, porque é íntegro, é em cima da mesa. Eu, como provedor, eu posso fazer isso. As passagens de avião fazem isso também. E se for depender para deixar da última hora, se o meu prospecto, meu cliente potencial for igual a mim, a gente deixa. Eu deixo também. Eu também gosto de deixar as portas abertas o tempo inteiro. Mas, enfim, aí você entrou, como foi a sua jornada a partir daí? Certo, como eu já estava bastante decidida, né? E aí eu acho que, só voltando um pouquinho, eu acho que essa questão aí, esse meu exemplo dos 2 anos, né? E aí, olhando para o meu primeiro lançamento, enfim, embora tenha tido um resultado, mas a gente sempre tem que ter essa consciência, né, que você falou, de que até a bola chegar lá na área, na frente do gol, tem todo o processo. Eu acho que isso muda a forma como a gente avalia os lançamentos, né? Então, ver o lançamento, esse lançamento, não só, ele não é o resultado dele, não é só 7 dias de carrinho, né? Mas ele vai influenciar em vários outros carrinhos que você vai abrir lá na frente. Eu acho que isso normalmente a gente não tem essa consciência, né? Inclusive eu, né, agora conversando aqui com você, falando desse período todo que eu levei acompanhando, até entrando lá na sua lista em outros lançamentos, né? Mas não participando daquele percentual da conversão, que aí a gente começa a perceber, tá, mas no meu caso também é assim, nos meus lançamentos também é assim, né? Então, se eu fiz tudo bem, tudo certo, e o meu percentual de conversão ou as vendas não foram aquilo que eu esperava, não quer dizer que esse trabalho foi em vão, né? Com certeza eu já fiz uma boa parte de um convencimento para os próximos lançamentos. Então, nesse caso, né, como eu já vinha acompanhando, já estava muito certa, eu estava esperando realmente o lançamento para poder colocar em prática. Então, eu entrei na turma ali do começo de agosto, não lembro o dia certo, acho que na primeira semana eu já tinha assistido todo o fórum, né, e já estava programando o lançamento. Tanto é que eu abri o carrinho 6 de setembro, né, porque eu já tinha tudo muito bem definido. Eu decidi qual seria o produto antes, né? Que é o que você coloca, mesmo que você não tenha ainda um produto, enfim. Mas eu tomei essa decisão antes, esperei, né, para entrar, para ter muito claro isso, né, de qual seria o produto. Justamente era as minhas duas necessidades, né, que eu tinha de criar um produto que eu conseguisse escalar e a forma, né, de oferecer, enfim, e de colocar esse produto no mercado. Então eu já tinha isso definido, tanto é que ou seja, era um produto novo, né? Até então eu só trabalhava com mentoria individual e essa seria uma mentoria em grupo, né? Eu chamei escola de auditores, enfim, que a ideia ali era uma preparação completa. A gente tem, inclusive, né? Eu tenho, inclusive, uma parceria lá com o pessoal do Estratégia, então a gente oferece material também. Era mentoria, uma parceria bem completa. Mas era um produto novo, né? E aí me surgiu a dúvida: semente ou interno, né? Mas eu digo, não, mas aí avaliei o fato de ter listas, eu digo, não, vamos fazer um interno de cara. E aí foi uma loucura, né? Se eu não me engano, chamei só umas pessoas para me ajudarem ali, alguma coisa do criativo, enfim, de postagens, mas o resto eu fiz tudo sozinha, né? Em 30 dias. Eu acho que deu 30 dias ou menos, porque entrei no mês de agosto e o carrinho foi de 6 a 13 ali de setembro. É interessante isso tudo, porque existe uma característica inerente à galera do concurso. Eu chamo você da galera do concurso. O que a galera do concurso tem? Eles sabem estudar. Porque se não soubesse, não passava. E eu não estou falando de saber de estudar no nível vestibular, não, que foi o que eu fiz. O nível concurso é vestibular à enésima potência. As vagas são menos, a motivação das pessoas é ainda maior,
porque tem um prêmio em dinheiro, né? Em prêmio em Exato. estabilidade, tem um prêmio, uma mudança de vida, quando você lê o resultado, automaticamente seu salário, sua receita é diferente, sua previsibilidade de receita, ainda mais que você está falando de um concurso de auditores que, se não me engano, é um concurso bem visado. Qual que é o salário Exato. de um auditor aí desses concursos? Eu sei que deve depender, mas você deve ter uma É, média. mas difícil você ter um concurso para auditor, tem, mas os principais, né? Uhum. Boa parte a remuneração é acima de 20 mil reais, alguns acima de 30 mil reais. Então tá bom. Então a gente está falando da nata. Eu não sei se isso é a nata, mas eu vou chutar Sim, pela remuneração é a nata, sim. né? Principalmente quando a Então, gente fala em carreiras não jurídicas, né? Estariam no mesmo nível da carreira jurídicas, mas não tem essa exigência de formação em direito. de direito. Então, aí eu vejo que a galera do concurso, eles são treinados a saberem estudar, e tem um pouco disso também. Então, quando eles entram no Fórmula e vêm do processo de concurso, eu ainda faço essa minha piada, que eu não quero concurseiro. Eu não é que eu não quero concurseiro, eu acho que o cara do concurso, você talvez concorde comigo, talvez não, mas ele devia estar focando nas matérias que caem no concurso, porque o objetivo dele é passar no concurso, e Fórmula de lançamento não cai em concurso ainda. Nem vai cair por um bom tempo ainda. Mas assim, então eu fico brincando que a gente tem que focar naquilo que é importante pra gente no momento, e se auditor é o que você aspira, você tem que focar nas matérias que caem na auditoria, no concurso de auditor, senão você não vai passar, basicamente. Perfeito. Mas existe um processo que vocês sabem como estudar, e essa bagagem toda vem inerente a você. Se eu te pedir para estudar química, apesar de química não ser, eu vou chutar que não cai no concurso de auditoria, a chance de você performar melhor do que uma pessoa que não está treinada como você está, né, não tem essas habilidades, é maior. A chance de você estudar fórmula e você sacar a fórmula, você saca que estudar não é escutar só, tem todo um processo. Todo um processo. Eu imagino, tá? E eu falo isso para os faixas pretas que são do concurso. Sim, sim. Eles são diferenciados, a galera. Muito É, diferenciados. exatamente. Eu acho que dá até para fazer uma. Eu gosto das analogias, né? Acho que dá Aham. até para fazer uma analogia aí com o mercado digital, né? O concurseiro, pelo menos aquele que chegou, né, no objetivo ali, final da Que aprovação passou, em né? um grande concurso, isso. Você tem duas formas, né, de conseguir uma aprovação. Ou você tem um método, né? E eu, particularmente, trabalho muito em cima disso, porque as minhas aprovações foram relativamente rápidas. Ou você também tem a opção da transpiração, de vir na tentativa-erro, de fazer muito, muito, muito. Eu acho que no mercado digital é isso também, né? Você, por exemplo, oferece um método, né? Você pode ir sozinho, tentar fazer, ouvir um, ouvir outro, ou você tem um método, né? Então, quando você acerta esse método, no concurso é assim, né? Uma coisa que eu acho bem interessante é que, conversando com outros aprovados, né? Que já chegaram a um nível de aprovação em concursos desse nível, você vê que lá nos últimos 6 meses, no último concurso, todos estavam estudando muito parecido, fazendo da maneira parecida. Só que o tempo e a forma que eles chegaram na conclusão de que aquela era a forma variou muito. Uns levaram 5 anos, outros levaram 1 ano. Eu acho que o método vem justamente aí. E isso serve tanto para estudar para concurso como para o mercado digital. Né? Você pode continuar quebrando a cabeça, enfim, ou ir lá e aprender aquele método que você já viu que as pessoas, quando chegam no nível, né, que você quer chegar, foi daquela maneira que elas fizeram. E assim, é muito louco isso, porque eu comecei depois de um tempo, e hoje eu tenho um conforto financeiro muito grande. E não é que eu sou, assim, pro nível de vida que eu tenho mais entrada de caixa do que saída. E sempre se consegue sair mais caixa. Basta você começar. Tem produto para tudo, né? Dito tudo isso, uma das coisas que eu sou mais grata na vida é ter a chance de contratar os melhores, de alguma forma ou de outra, contratar os melhores professores para tal. Porque depois de que minha vida, de alguma forma, tomou essa virada, eu comecei a descobrir que a diferença, que a qualidade do método, quiçá a qualidade do professor daquele método, é uma vantagem competitiva brutal. Exato. Assim, e às vezes só tá de perto das pessoas. Por exemplo, quando eu vou treinar cross,
E eu não treino para competir. Eu treino porque eu quero envelhecer melhor. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é, com 85 anos, fazer uma viagem de kite que vai de Fortaleza a Tins. Eu sei o quanto isso precisa e eu sei mais ou menos, quando eu olho uma pessoa de 85 anos, eu sei que a maioria não vai conseguir fisicamente. E eu estou me preparando para conseguir. Sabe? Então isso envolve um pouco de treino funcionar, aquela coisa. Mas mesmo assim eu procuro treinar com o melhor, quando eu posso, logisticamente e financeiramente. E tem um cara que é o cara que treina, ou até hoje treinou os melhores atletas do Brasil nessa competição mundial. Ele chama Bernardo. E ontem eu fui fazer um treino com o Bernardo. Na verdade, eu treino fora do horário, porque eu fico fazendo esses podcasts aqui. Mas de alguma forma ou de outra, ele me deixou treinar fora do horário. Mas tem um outro motivo que eu nunca conto para ninguém. Porque quando ele treina no horário, o Bernardo divide a atenção dele com todo mundo. Quando treina fora do horário, ele não divide com todo mundo, nem comigo. Ele às vezes treina, às vezes não, mas eu sei que ele tá lá. Porque é depois do treino dele. Por alguns minutos. E aí eu falo, e aí, Bernardo? O que você vai... Ah, tô precisando de um treino assim assado. Ele customiza um treino para mim na hora. E ontem ele customizou um treino. Né? Basicamente. E aí ele fez assim, porque eu tô com uma dor no quadril de ficar em pé, dando aula 3 horas e meia. Engraçado que meu corpo não tá preparado para isso. Fiquei até ligado nisso, né? Olha só. Eu não fico muito tempo em pé, então ficar em pé por 4 dias, por cerca de 3 horas, causa um estresse desnecessário, né? Engraçado. Mas enfim, aí ele customizou um treino. Aí ele customizou o treino e falou assim, Érico, vou te dar a letra desse treino. Faz assim. Você vai fazer assim, 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 assim. Então ele me deu uma estratégia. Vai vendo. Você conhece o Éder, ele me deu uma estratégia. Naquele momento eu segui aquela estratégia. E consegui uma performance muito maior do que eu teria. Você me pergunta, isso quer dizer que eu vou ser campeão de cross? Longe. Nem do meu box eu sou o top 10. Mas mesmo assim, com aquilo dele, eu aprendi uma coisa muito interessante. Primeiro, se eu estou competindo comigo mesmo, a minha performance foi muito melhor. 2, eu levo muita coisa da barra, a gente chama da barra, né? Da barra para a vida e da vida para a barra. Aquilo é uma estratégia interessante. E era um treino de endurance. Ele era alta intensidade. O que é alta intensidade? Ao final do treino, quando você chega na alta intensidade, eu chego geralmente 2 ou 3 vezes por semana. Ele não gosta de alta intensidade todo dia. Segundo a estratégia dele, se você está em alta intensidade todo dia, você não está em nenhum dia. Então você tem que ciclar. Mas ele acredita que você tem que ter alta intensidade certas vezes para quando a sua vida precisar você ter essa capacidade cardíaca, né? E na alta intensidade, ao final do treino, ele falou assim, Érico, como é que foi? Na alta intensidade a gente não consegue falar. Então a gente fala uma palavra e eu simplesmente estava descansando e fiz assim para ele. Engraçado, eu estava em alta intensidade, mas era alta intensidade por 32 minutos, então é um treino difícil. Então ele me ensinava a ter alta intensidade por 32... Cara, 32 minutos em alta, você não tem noção, é muito. É difícil. Mas é interessante, eu levei aqui, aquela estratégia ficou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, como é que eu posso fazer isso em lançamento? Porque o lançamento é alta intensidade, você sabe muito bem. Só que não é alta intensidade por 3 horas, é alta intensidade por algumas semanas. E você cicla. Se você aprender a ciclar, você cicla. E aí eu falei, cara, eu ficava pensando, independente disso, eu falei, nossa, que bom que eu tenho a capacidade, talvez logística, quiçá financeira, para estar naquele lugar, naquele horário. Então, você está falando de método. Eu podia simplesmente transpirar. E ele treina a galera que só transpira. Todo mundo transpira para estar ali. Mas no alto nível de jogo, a transpiração não passa a ser suficiente. Ela é mandatória. Eu duvido que só com método alguém sem transpirar chega lá. Não no alto nível. Mas para chegar lá realmente você vai precisar dessas duas coisas. E para você parece ser óbvio isso, né? Então tem algumas coisas que o concurseiro
eu vou chamar de um concurseiro no topo do jogo, em alto nível, ele sabe e ele transfere do concurso para a vida real. E ele tende a ter resultados mais rápidos. Porque você dá um método, ele entende as regras do jogo e ele tende a saber um pouco mais sobre como ganhar esse jogo do que uma pessoa normal, tá? Dito tudo isso, o ganhar do jogo do auditor é passar no concurso, só que o ganhar do jogo no nosso é fazer um 6 em 7. E como é que foi o seu? Como é que foi o seu primeiro lançamento? Bom, foi uma loucura, muita transpiração, não sei se eu soube ciclar muito bem, até porque estava em todas as frentes ali praticamente, né? Mas acho que eu consegui fazer da melhor maneira possível. Lógico, hoje, se eu vou olhar, né, o CPL, se eu vou olhar os e-mails, se eu vou olhar tudo, a gente vê um universo de coisas ali para melhorar e que não estavam boas. Mas eu acho que dentro das circunstâncias e do prazo, deu para fazer, né, tudo razoavelmente bem. Eu tinha uma certa dúvida, né? Ainda tenho, com relação à demanda reprimida. Será que eu tinha uma demanda reprimida ou não? Mas eu nunca fechei a mentoria individual, nunca cheguei a fechar a mentoria individual, mesmo para abrir essa em grupo. Então, acho que isso dá uma relativizada aí, mesmo que eu pudesse ter uma demanda reprimida, eu acho que não estava tão grande assim por conta disso. Então, enfim, né? Seguir ali minimamente, eu acho que o tráfego foi uma das coisas mais, não vou dizer mais mal feitas, né? Mas que mais tem pontos de melhoria, até porque a gente sabe que tráfego não é uma coisa simples, né? Então, você aprender a fórmula e aprender o básico do tráfego ali para conseguir fazer o lançamento, mas conseguir buscar, o investimento foi 20 mil reais, consegui fazer ali, o lead não foi barato, justamente por um tráfego. O tráfego não foi tão bem feito, fiz muito pouco criativo, enfim. Acho que em torno de 1.400 leads, mas a taxa de conversão foi muito boa, né? Ficou 13,5, alguma coisa assim. A gente fez 50 e pouquinhas vendas ali e deu 176, 175 mil reais, né? Então... É um 6 em 7 de cara, né? É um 6 em 7. Foi E, muito gente, legal. Eu falo isso para todo mundo, geralmente isso não acontece. Então tem gente que demora um pouco mais, tem gente que demora um pouco menos, tem gente que demora muito menos, dá um de cara. Geralmente sempre vai ter essa demanda reprimida. Eu não sei o quanto foi, e essa é normal. É normal essa demanda reprimida, mas mais legal vai ser os próximos passos para você escalar isso, né? Porque a demanda reprimida ela acontece no começo, mas Exato. a gente não vive dela, né? Exatamente. Eventualmente. E agora eu queria te perguntar algumas coisas. Então, eu queria te perguntar algumas coisas. Como é que eu vou dizer isso? Como é que você estudou a fórmula? Estudei a fórmula, eu assisti, Qual é o seu né? processo? Meu E eu falo isso processo. porque o sucesso deixa pista. É raro entrevistar. É raro, falo isso pra você. É raro entrevistar um cara que faz uma pessoa que faz 6 em 7. Um cara, né? Uma pessoa que faz 6 em 7. Inclusive, antigamente, eu era só caras, né? Caras masculinos, né? Não Sim. jeito de falar. 72% eram homens. Hoje em dia, eu acho que eu vou pedir a estatística para minha equipe da estatística que a gente sabe, né? Inclusive, dá para ver do que a gente sabe, mas eu acredito que a gente está em 50-50, mais ou menos. Quiçá as mulheres estão batendo os homens. Eu acho que está em 54 a última vez. 54-50. Sendo que de 6 e 7 de mulheres. Olha que interessante. Sim. Dito tudo isso, eu acho que deve ter algum jeito especial que as pessoas estudam, que fazem. Eu procuro saber. Às vezes não teve, mas enfim. Como você fez para estudar a fórmula? E eu pergunto isso porque tem gente que vai entrar amanhã às 6 da manhã. E, pô, sucesso deixa pistas. Perfeito. Então, como é que você fez? Bom, é uma pena que eu estou usando o iPhone, então eu não consigo te mostrar, né? Mas eu dei um print naquela tela e tem uma primeira aula lá, né? Que fala dos marcos, né? Quais são os marcos que precisa seguir, enfim, que não tem como, não se deve pular. E eu coloquei ali tá até hoje, né? Eu não tirei. No fundo de tela, o
PDF ali que vocês deixam lá com quais eram os marcos, né? Então, eu basicamente assisti 2 vezes, né? Fiz algumas aulas até 3 vezes nesses 7, 10 dias aí. Então, primeiro eu assisti, seguindo os marcos, anotei muito pouca coisa, praticamente não anotei nada, assisti para me ambientar, saber, tá, o que é, o que vem antes disso, depois disso, sem entrar tanto nas aulas mais técnicas aí de tráfego, enfim, mas entendendo fórmula, tudo, o que era cada um dos CPLs, assisti, tá, agora eu tenho uma noção do todo. Beleza. Aí depois eu assisti novamente, mas aí escrevendo, né? Escrevendo para o meu produto, scriptando, enfim, né? Aí assisti já executando. E as aulas mais importantes, né? As dos CPLs, enfim, já estava quase decorando as tuas falas lá. As aulas mais importantes eu assisti mais umas 2 vezes, inclusive antes de gravar, enfim. Então, esse foi o método, né? Primeiro entender o que era, depois já escrevendo, e depois para gravar, para conseguir executar mesmo. Aí eu voltava quantas vezes era necessário na hora que eu estava executando, né? Entendi. Uma coisa que acontece muito com meus alunos, não sei se com os seus, eventualmente ele acha uma coisa que ele não entende. Pelo seu caso, algumas coisas voltam ao tráfego, né? A arte de fazer anúncios, que eventualmente vai amplificar o seu lançamento. Não é necessariamente que você faça, mas ele amplifica, que é álcool na churrasqueira, né? Ajuda a acender a churrasqueira mais rápido. Dá para acender com pãozinho? Dá, mas você vai demorar um tempinho. Até porque quem está no meio da floresta faz fogo também. Não tem isqueiro, mas às vezes sem isqueiro faz fogo. Uma pessoa treinada para tal, né? Então não necessariamente é necessário, mas ajuda. E então muita gente para em alguma coisa. Então o meu clássico aluno, ele vai parar e ele não consegue prosseguir enquanto ele não tem aquela pergunta respondida. Se você viu tudo, eu duvido que não tenha tido coisas que, meu Deus, assim, que te parariam. Qual que é o seu approach em relação a quando você se sente travada, empacada em algum conceito técnico ou filosófico da estratégia, como é que você se desempaca? Perfeito. E aí vem muito o que você falou, né, do concurseiro. Eu buscava realmente o que eu falo para os meus alunos, enfim, o que eu procuro fazer, né? Primeiro que eu estava muito decidida, já tinha definido até a data e eu ia lançar naquela data. Então, certamente, eu parei ali em várias aulas, enfim, principalmente as de tráfego, porque eu assistia, depois eu ia lá para os gerenciadores, não era, parecia até que era outro, né? Gerenciador, enfim. E aí aquilo me dava uma travada. A ideia poderia ser, não, pera, vou parar isso e vou estudar tráfego um pouco, e depois eu volto e continuo. A ideia seria essa. E tem uma orientação que eu digo sempre para os meus alunos, que para ter, né, para eles, para você ter resultados mais rápidos, você não pode, digamos assim, se apegar muito à teoria, né? O estudo para concurso, diferentemente do estudo acadêmico, o estudo para concurso não é para você ficar doutor em nada, é para você ir lá e ter resultado, acertar as questões de prova, né? E o que eu queria? Eu queria chegar no final, eu queria saber como funcionava tudo, já estava vendo onde seriam os garotos. Então eu levei muito isso, né? Não, eu sei que aqui eu vou ter que voltar depois, que é o que eu falo para eles. Você vai descobrir lá que das 15 aulas que você tem, talvez 5 você vai ter que voltar, talvez veja um outro professor para entender melhor. Mas a matéria são 15. Se você empacar nas 5, né, você não vai ver as outras. Na quinta aula, você não vai ver as outras 10, e depois lá você vai descobrir que talvez com as outras 10 você ganhasse o jogo, você fosse aprovado, mas você ficou empacado ali na quinta aula e não teve, e deixou, e abandonou 90% por causa de uma. Então, vai em frente, segue em frente. Por isso que eu passei 3 vezes pelo curso, né? E algumas aulas eu voltei 4, 5 vezes. Essas aulas que eu voltei 4, 5 vezes, ou era porque eu entendia que eram pontos muito importantes, como os CPLs, né? Enfim, a oferta, ou por isso, porque eram pontos para mim que eram de dificuldade, mas eu trouxe muito isso, é muito isso que você falou, de você, né, levar da barra para a vida, da vida para a barra, né? Tá, mas o que normalmente eu oriento, né? Se eu empacar aqui, não vai chegar lá no dia 6 que eu quero lançar, eu não vou conseguir lançar, deixa eu ter a visão do todo. Então foi muito isso, eu sei que eu vou ter que voltar, que eu não vou numa semana ficar fera no Fórmula, mas o que eu quero fazer? Eu quero lançar. Beleza, então vamos ver o todo, depois
a gente tenta aprofundar e tenta melhorar, quem sabe até buscar uma pessoa para ajudar a fazer isso. Não deu nesse primeiro lançamento, mas agora eu já estou, né, me programando para fazer desse modo nos próximos. Você vai descobrir, quando você achar essa pessoa, você vai descobrir que ela muitas vezes sabe menos que você. E é estranho isso, porque muitas pessoas não têm esse approach que você tem, que acha normal. E aí você fala assim, cara, essa pessoa devia me ajudar com isso, mas eu sei mais disso que ela. É engraçado isso, você vai sentir isso às vezes, e às vezes você vai achar o especialista que realmente tem a mesma psicologia com você. Uma das coisas que eu faço, eu comecei a desconstruir uma coisa que eu faço no momento de muito desafio. Então, o que pode ser um momento de muito desafio? Se você vai fazer uma live, se você faz... às vezes, para mim, a própria gravação tem um desafio. Você olhar para a câmera e gravar, julgamento. Eu procuro criar uma regra, um princípio. E isso tem me ajudado muito em tudo que... E eu faço isso tudo na minha vida. Eu pratico isso muito. Não quer dizer que em tudo na minha vida eu faço. Um pouco antes do desafio, a gente entra num pânico muito grande. Te dar um exemplo de uma coisa que eu faço, que é mais fácil, depois eu vou tentar falar no mundo de lançamentos. Podia ser uma prova de cross muito difícil. Cara, quando você olha a prova, rola um pânicozinho, dependendo se você entende o que vai ser feito, rola um pânicozinho. Você vai cansar muito. Tipo essa. 32 minutos na alta. É desafiante. Eu já pratiquei há 4 anos para saber que aquilo é desafiante, entendeu? Então, eu tenho um pouco de medo, pânico. E tem uma coisa que acontece, vou te dar um outro desafio. Se você entrar num freezer de água gelada, definitivamente. E para muita gente não precisa ser um freezer de água gelada, basta ser um lago gelado, ou precisa um banheiro, uma ducha gelada. Isso vai, para muitos de nós, vai intensificar isso. Mas não precisa ser tanto não, tá? E para algumas pessoas eu pular numa piscina gelada. E no momento pré-desafio, a gente entra meio que em pânico interno. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei o certo. Existe um drama acontecendo. A nossa cabeça entra em parafuso, entra no drama. E quando a gente começa o desafio, esse drama ganha proporções muito grandes. Entrar no freezer gelado é uma proporção muito grande. A respiração começa a ficar naturalmente em pânico, né? É uma coisa de louco. Meu Deus. E pós o desafio, você também está em pânico. Pânico. E tem uma parada que um cara me ensinou uma vez. Ele falou assim, Érico, não importa o desafio, seja um mod, seja um lançamento, seja uma live, seja... Na época eu também entrei em pânico, primeira vez que eu falei para muita gente. Eu fui de centenas de pessoas, aí eu fui convidado para fazer uma palestra para 2.000 pessoas. Abri uma palestra de um outro expert. E eu tinha esse neura falar para 2.000 pessoas. E por mais que eu falasse, Érico, fica calmo, eu estava em pânico. Um pequeno pânico. Na verdade, pequeno é o jeito de eu... Eu estava em pânico. Então, assim, tem uma coisa que ele me ensinou nesse negócio. Tanto no gelo quanto no ódio. Falar para 2.000 pessoas. Ou fazer um primeiro vídeo, que é um pânico fazer um primeiro vídeo. Para quem nunca falou para a câmera, é meio pânico. Eu falava assim, eu vou entrar sereno e vou sair sereno. Então, eu intencionalmente tentava me controlar a serenidade da entrada e da saída. Então, se eu estou entrando no gelo, eu quero gritar, eu quero respirar, eu quero fazer. Mas eu falei assim, o que vai acontecer lá dentro eu não sei, mas eu entro sereno e eu saio sereno. E eu entro sereno, eu fico treinando isso todo dia. Eu entro sereno no gelo e eu entro lá e falo, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Que desgraça. Sai daqui, meu Deus, tá doendo minha perna. Gelo causa essas dores nas mãos, né, e tal. E aí, na hora de sair, se eu saio muito afobado, se eu saio muito em pânico, dá ruim. Então, eu entro sereno e saio sereno. Então, quando eu tô saindo, eu saio devagar e sereno. Nem sempre acontece, mas essa é a intenção. Se eu vou fazer uma grande coisa, eu falo assim, cara, vai rolar o pânico lá, mas eu entro sereno. Então, eu não falo coisa do tipo, eu não entro na água fria e falo assim, ai meu Deus, tá gelado, ai meu Deus, porque isso
é um jogo que piora. Sim. Eu cultivo o drama. Nada de errado. Eu entro e fico calado. Se eu conseguir ficar calado, eu me foco em ficar calado. E eu saio, e todo mundo que vai entrar, às vezes tem uns amigos meus na banheira aqui, fazer isso, eu convido. Eu falo, velho, ó, você pode ficar 1 segundo. A única regra é, você entra sereno e sai sereno. A hora que você quiser sair, você sai, você entra se você quiser. Mas se você entrar, você entra sereno, sai sereno. Eu tava treinando meu filho monkey see, monkey do, né? Tipo, os seus filhos, eles tendem a fazer. Eu não peço pro meu filho entrar na banheira de gelo, até pra quê, né? O cara tem criança. Mas de vez em quando ele fala, papai, posso entrar? Eu falei, pode. E só tem uma condição que eu queria te pedir. Entra sereno e sai sereno. Nada de gritar, fazer acontecer, a não ser que você precise, né? Mas eu tô aqui. Então ele entra sereno e sai sereno. E eu comecei a levar isso na minha... Ontem no WOD, quando o cara anunciou o WOD, eu vi o que significava, eu falei, tá tudo bem. Eu entro se eu quiser, eu só entro sereno e saio sereno. Então, assim, mentalmente. É um jeito de eu lidar com esses desafios. É um bom exercício. No momento, teve alguma coisa durante o seu primeiro lançamento que te ligou um pouco disso? Ou foi uma coisa que você já estava mais... Você teve algum momento de... Não sei se é pânico a palavra certa. E como é que você lida com isso? Esse é o jeito que eu lido com isso, sabe? Sim. Não sei qual vai ser o resultado. Eu entro sereno e saio sereno. Eu acho que eu tenho que fazer. Como é que você lida com isso? Essa ideia é muito de trabalhar, eu acho que o autocontrole, né? E acaba te ajudando a não cometer erros ou a não querer mudar as regras no meio do jogo, porque você diz, não, vou entrar, vou cumprir, depois eu vou avaliar. Não vai adiantar eu querer no meio do jogo mudar tudo ou construir algo diferente, porque não está dando certo, né? Então, várias coisas ali me deixaram, né, um pouco a própria questão do tráfego, enfim, que eu sabia que tinha bastante deficiências. Os CPLs em si, né, para mim era algo totalmente novo, né? Até porque para mim o ao vivo eu acho que eu tinha menos receio, assim, porque tu tá vendo na hora ali a reação das pessoas, tu consegue direcionar, né, em função do que tu tá conseguindo acompanhar. E ali não é gravado, né? Você gravou, as pessoas vão assistir, e isso, para mim, eu tinha um receio. Ou seja, e um gravado também, que era bastante diferente, não bastante, mas razoavelmente diferente do que eu era ao vivo, né? Uma vez que eu já tinha ali uma audiência, né? Mas já tinha, as pessoas já me conheciam de um certo modo. Então, isso me gerou bastante... Me gerou ali uma certa... Não vou dizer um pânico, né? Mas me tirou um pouco ali da zona de conforto, me tirou desconfortável um pouco. Talvez ansiedade, né? Exato. Mas conforme foi acontecendo, né? Enfim, os CPLs, isso acabou. Então, independente, não regravei, decidi que não ia. Deixei, tipo, não, vai ser assim, né? E acho que o resultado foi bom, mas eu acho que é bem importante isso, né? Se você tem um método, e no caso. Só um pouquinho. Tem uma amiga me pedindo. O que você quer? Só um minutinho. Acontece. Eu tenho Vou te 3 contar aqui em casa. Eu sei bem contar o que aconteceu. É difícil a negociação do domingo aqui em casa. E eu já falei assim, cara, ele tá tranquilo, ele não vai te... Só que o que aconteceu? Tá sozinho, eu e ele, né, meu filho. E a gente, quando vai... Uma coisa que a gente... Ele tem muito aniversário, criança tem muito aniversário. Até tinha, na pandemia não tem muito. E a gente sempre tava com esse problema de querer comprar um presentinho. Pra criança é legal, a gente sempre gosta de chegar no aniversário com presentinho. Mas sempre era uma coisa ruim pra gente, porque, pô, tem os aniversários, o que a gente vai comprar? E minha esposa teve uma ideia. Ela foi na Amazon e comprou um monte de presente. E a gente deixa embaixo da escada num depósito. O que acontece? Logo, quando quer ir no aniversário, a gente... É menos uma coisa para pensar. E adivinha o que ele descobriu? O esconderijo, o depósito. Descobriu o esconderijo, o depósito de... Acho que tinha 10 presentinhos lá. Aí, ó. Quer ver? Eu vou te mostrar. E aí aqui, ó.
Aí... que no caso esse é esse. Mas agora ele está numa situação onde qualquer coisa dá certo. Eu vou abrir para ele. Você é esperto, hein? Você já era, mas isso me dá mais ou menos uns 3 minutos. Mas enfim. É engraçado, filho, né? Mas a gente... Deixa eu só ver o que você estava falando no meio, que eu perdi o meio do fio da meada pelo gatilho mental do filho. Você estava falando... Nós estávamos falando dos momentos que gerou de certo pânico, uma dificuldade maior e como lidar com isso, né? E aí, mais uma vez, né, algo que eu sempre coloco assim é que você precisa, se você decidiu seguir ali um passo a passo, um método, e até para você validar se isso serve ou não, siga o método, né? Siga o método. Então, tem uma coisa que eu acho que é interessante no concurseiro, e você é isso, que vocês têm uma capacidade de resiliência por muito mais tempo que uma pessoa normal. De falhar e não desistir. Até porque raros são aqueles que passam de primeira. O Fórmula também necessita dessa resiliência. Eu falo isso para as pessoas. E se não for a resiliência agora, vai ser para o próximo nível. No seu caso, vai ser... Uma hora você vai chegar numa parede que a gente chama. Você não vai estar conseguindo progredir tão rápido quanto você espera. Então, que ferramenta você usa para manter resiliência, a fazer o que é desconfortável? E eu falo mais também no concurso público. E não desistir. Perfeito. Como é que se faz isso? Porque isso é mais aflorado num concurseiro de sucesso do que numa pessoa normal. Sim. Eu acho que primeiro vem muito os motivos, os porquês, né? Se por um lado a gente fala que motivação, a gente não pode contar com a motivação, que a motivação é que nos faz começar, mas que a gente precisa da disciplina para continuar. Mas eu falo da motivação, o motivo, né? O porquê você entrou nessa, e quando você entrou, obviamente você não imaginou que fosse, né? Ia ser tranquilo durante toda a jornada e tudo certo. Então, ter sempre muito em mente a motivação. E se a motivação, o motivo pelo qual você começou, se ele ainda faz sentido, se ele ainda está lá, ok, então vamos continuar, né? E uma outra coisa que eu acho importante é você definir, talvez no começo você vai estar conhecendo, enfim, até o que eu falo com meus alunos, né? Um método, como você vai fazer isso, né? A gente tem uma tendência muito natural a qualquer dificuldade ou qualquer situação que não nos deixe confortável, a gente fala, não, vou fazer diferente, não, vou mudar, isso aqui eu vou fazer do meu jeito, isso aqui eu vou... E normalmente isso, né, vem como um atalho, como um facilitador, mas que na verdade vai passar um tempo, você vai ter que voltar e fazer da maneira correta, porque o método existe por alguma... Ele está ali, né, dentro do método por algum motivo. Então, eu procuro... Lógico que você sempre vai precisar racionalizar, né, ver se no seu caso, no seu nicho, enfim, será que é tão, assim, arrisca, mas eu tenho muito isso, né? Se eu me propus a fazer desse modo, então, até para dizer que para mim não serve, para dizer que o método não é bom, eu vou fazer exatamente como tem que ser. Se eu quiser depois chegar aqui e dizer, não, Érico, olha, a fórmula, pelo menos para mim, não funciona. Tá, mas você fez da maneira como tinha que ser ou você fez da maneira que era mais confortável, né? Ou pulou algumas etapas porque não gostava, porque achava que se sentia desconfortável. Então, eu uso... A resiliência, para mim, está muito essas duas questões, né? Primeiro, o motivo. Enquanto o motivo está lá, vai ser difícil você me ver desistir. Às vezes a gente vai mais rápido, a gente vai mais devagar, enfim. Mas se o motivo que me fez começar ainda está lá, eu vou seguir. E outra é justamente isso. Se eu, decidi que vou fazer o Fórmula e vou utilizar o Fórmula como né, um método aí de vender, de chegar nas pessoas. Então, vamos fazer o Fórmula, né? Até para poder dizer se dá ou não, se é ou não, eu tenho que ter executado da maneira correta, né? E lógico que da primeira vez você vai cometer erros, né? Mas você cometeu os erros tentando acertar, até que você vai chegar um dia, não, ok, melhorei, cheguei no meu 5º, no meu 6º, no meu 7º, né, lançamento, que são os números que você costuma dizer que aí é a média,
E, ok, deu, não deu, até para você poder avaliar. Mas eu vejo, o principal é os motivos. E segundo, que eu acho que eu sou uma boa executora, né? Quando eu defino que eu vou seguir esse caminho, para poder reprovar esse caminho, primeiro eu digo, não, então você tem que fazer, né? Tem que quebrar as suas resistências e fazer como está dizendo que é. Engraçado que as pessoas resistem, elas primeiro compram porque querem um método, elas se inspiram, e depois que elas têm um método, elas resistem ao método. Eu imagino que deve acontecer com seus alunos também. Nossa, ela passou em um dos concursos, ela é muito boa, vou aprender com ela. E aí você vai mentorar elas, e aí você vai ver que as próprias pessoas que te deram um voto de confiança criam uma certa resistência, uma resistência que sai interna, a própria coisa que ela pagou caro. A própria coisa que ela pagou caro. Isso é muito comum, muito mais. O que no seu... agora falando de professor para professor, tá? Ou de mentor para mentor, ou de especialista para especialista, dependendo de como as pessoas gostam de se chamar. Quando a pessoa começa o seu método, o que ela tende a não querer fazer? Cujo a falta de fazer isso leva ao sucesso, mas quando ela paga caro, né? Ou paga o preço que ela acha, que é caro para ela, né? Se fosse tudo barato, todo mundo, se fosse de graça, todo mundo fazia, mas ninguém fazia, é um pouco disso, né? De graça, não tem comprometimento, aquela coisa. Mas o que no seu método as pessoas têm dificuldade de fazer? Opa! Aí tem que fazer isso? Ah, não, isso não, isso eu não vou fazer. O que é que elas tendem a ter dificuldade? Onde elas esbarram? Perfeito. Acho que dá para citar duas coisas, né? A primeira delas é com relação ao que ela já fazia, né? Muitas vezes, mesmo ela não tendo tido resultados, mesmo ela tendo buscado, quando ela vê que é diferente, que ela vai ter que fazer alguma coisa a mais do que ela não fazia, sei lá, citando um exemplo, né? Uma coisa que eu sempre coloco com relação a quando você decide virar um concurseiro, e o erro que muita gente comete é que você, como estudante, que estudou na escola, que fez faculdade, você tem uma forma de estudar, né? Aquela forma, aquele método de estudo acadêmico, que tem um foco muito mais em dominar os conteúdos e realmente se tornar um especialista naquilo que você está estudando, do que um objetivo específico. E para o concurseiro, né, ninguém aqui quer se tornar doutor em nenhuma das matérias. Você quer acertar questões de prova. Então, um dos motivos que muitas vezes as pessoas demoram muito para ser aprovadas é porque ela vem estudar para concurso da mesma maneira que ela estudava na vida acadêmica dela. E não tinha essa objetividade que a gente precisa ter no concurso. Então, quando eu passo essa objetividade, às vezes gera uma certa resistência, porque ela sempre fez diferente. Mas eu sempre fiz assim, tá? Mas quantos concursos você já estudou, você já passou, né? Então, esse apego muito grande à forma que ela fazia, mesmo que quando ela fizesse, ela não tinha resultados, né? Esse eu vejo que é uma grande resistência. E sempre tem, com você não é diferente, aquele que acha que vai ter uma formulazinha mágica, que vai ter menos trabalho, que não vai ter a transpiração que a gente falou. O método é importante, mas a transpiração não vai ser jogada fora, ela vai continuar sendo importante. O que você vai ganhar é tempo, né? O que você vai ganhar é tempo. Só a transpiração, a tendência é que você leve muito mais tempo, né? Mas você vai precisar, junto com o método, ter a transpiração. E às vezes alguns têm essa ilusão, né? De que não, vou ter um método, aí não vou precisar da transpiração. Porque esses são os principais motivos. Fiquei até curioso para saber o que é uma diferença básica para eu estudar, para ser um acadêmico, um doutor e dominar, versus quando eu vou estudar para performar bem num teste. Qual que é a diferença? Me dá uma coisa que funciona para você ser acadêmico, mas não tende a ser tão eficiente quando você é botado num processo para ser testado, né, através de uma prova. Se eu estou no estudo acadêmico, enfim, você é um professor de educação física, alguma coisa, eu vou procurar entender muito bem a fisiologia daquele movimento dos músculos que são envolvidos ali, o que o autor A, o autor B diz, e isso vai ser bem importante para eu dominar, enfim, conseguir ensinar as pessoas a fazerem corretamente esse movimento, esse exercício. Eu preciso de ter toda essa base teórica, né? Você não, você quer fazer o exercício bem feito para saber que ele vai dar o resultado que você quer, seja, né, enfim. Então, a diferença é mais ou menos essa, né? No estudo acadêmico, e aí falando em teoria e questões, né?
As questões do estudo acadêmico é muito mais uma forma que o professor tem de, para poder conseguir fazer uma avaliação, mas a base, a importância está muito mais em você estudar a teoria, em você saber quem são os autores, os doutrinadores, você nem faz ideia de quais maneiras você vai ser exigido daquele conhecimento. No concurso, não, você sabe, você tem milhares de questões já anteriores lá, exatamente de como aquilo vai ser cobrado. Então, você pode querer ficar, se tornar doutor na matéria, entender toda esse histórico, essa doutrina que tem, ou você pode ser mais objetivo, procurar entender como isso cai em prova. Isso aqui cai só de maneira literal. Beleza, se cai só de maneira literal, então eu só vou decorar a literalidade. E é isso. Isso te dá toda essa objetividade. Mas eu posso estudar dessa outra maneira, mais acadêmica, enfim, tendo essa preocupação em dominar todo o conteúdo, entender os pensadores mais remotos, e não vou chegar no meu resultado? Sim, talvez sim. 3, 4, 5, 6 vezes mais tempo. Entendi. E aí você tem que otimizar tempo, porque tempo é a única coisa que é finita para todos os competidores. E até porque são 15 matérias, 16 matérias, 18 matérias. Pensa você querer, né, ficar doutor ali em 16 matérias diferentes. Então, essa objetividade ela é bastante importante. Muitas vezes o aluno tem essa resistência. Não, mas eu não entendi bem esse parágrafo, eu não vou para as questões ainda. E aí você vai para as questões e você vê que aquele ponto nem é cobrado, nem é algo que para concurso é relevante. Gente diz que os próprios designers dos concursos, eles colocam tanta matéria que seja impossível que é impossível da gente masterizar, porque é muito, né? Você acha que eles fazem isso intencionalmente? De criar uma coisa que seja impossível de masterizar? Porque eles podiam falar assim, vamos limitar? Peraí, não precisa saber de tanta coisa assim. Vamos limitar algo. Mas eles fazem isso para que seja impossível masterizar tudo e aí você tenha que priorizar? Será que é por isso? Ou não? Eles acreditam que ele quer que você saiba de tudo aquilo. O concurso ele é muito mais para eliminar do que para selecionar, né? Eu acho que quando acontece isso de você ter um número muito grande ali de conteúdos, nem todos são tão importantes ou relevantes, conhecimentos tão importantes ou relevantes para a carreira, tem muito disso também, né? Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, só tem, e justamente por isso, né, para essa quantidade de conteúdo, só tem aprovado nos concursos porque a banca quer. Se a banca quisesse, não passava uma pessoa, porque o universo de conteúdo e o grau de complexidade que poderia chegar nas questões poderia não passar ninguém, justamente pelo que você falou. É impossível chegar num nível de domínio de tantas matérias que você conseguisse responder questões super complexas de todas. Mas a questão é que não são super complexas, justamente porque a banca tem que aprovar. Então, e por isso você já tem um histórico de cobrança, você já sabe como ela cobra, o que ela cobra, onde ela aprofunda mais e aprofunda menos. E aí você tem a opção de você querer fazer esse caminho que é impossível, justamente, você querer estudar e dominar todas as matérias, e aí a banca vai estar sempre na frente, ou de você jogar o jogo que é jogado, né? Que é o que está lá, que é o que acontece nas provas. E normalmente a gente começa ali quando não tem ainda um método, enfim, uma orientação mais específica, querendo, não, vou aprender toda essa matéria, toda essa, depois eu vou lá para as questões para poder resolver. E você tem que fazer um pouco do caminho inverso. Ele não pode ser todo inverso, você precisa ter uma base teórica, mas você precisa saber no que você precisa se aprofundar. Justamente por isso que você falou, se você for querer se aprofundar tudo, é impossível, né? Então você tem que fazer um pouco desse caminho inverso para saber onde você tem que focar mais ou menos. Interessante, prioridades. Agora, voltando ao mundo de lançamentos um pouco, e eu às vezes entro no mundo do expert mesmo, sabendo que muitos de nós não vão prestar concurso ainda, mas eu acredito que sucesso deixa pistas em outras áreas. Dei um exemplo do cross para levar para a vida e do concurso para levar para o empreendedorismo, e não é incomum que isso tende a ser aprendizados que eu chamo de laterais. Agora, voltando um pouco mais para o mundo direto de lançamento, que dica você daria no mundo, num contexto mais de lançamento, para quem... tem gente que já decidiu que vai se inscrever amanhã, às 6 da manhã. Então, assim, não é nenhuma dica para convencer a pessoa a comprar. A gente está falando não é nem para convencer quem quer ir. É quem estava decidido do jeito que você estava. E 6 horas da manhã, ela vai comprar. E você teve um 6 em 7 rápido. Né? Que dica você daria para essas pessoas que vão se inscrever amanhã?
Certo. A primeira dica, eu acho que não é nenhuma dica, né? Mais uma constatação de que é um método, ou seja, então você precisa seguir, né? Não é, vou pegar algumas coisas, alguns conceitos e vou aplicar, mas eu vou fazer do meu jeito. Siga exatamente o passo a passo que está ali. A outra dica é para não buscar esse perfeccionismo. Travei aqui no tráfego, vou ficar aqui, vou me especializar aqui. Não, né? Faz um primeiro lançamento. Depois você avalia o que errou, quais foram os gargalos, onde você vai ter que procurar melhorar, mas estuda a fórmula toda e aplica da forma que você consegue, da forma que você conseguiu atingir, mesmo sabendo que tem esses gargalos. Então, se você, agora que está começando, só vai querer lançar quando você conseguir fazer cada uma das etapas com perfeição, a tendência é que você não vai fazer, porque você talvez nunca consiga fazer, né, todas as etapas com perfeição. Então, faça, né? Estude, entenda e faça da maneira que você consegue fazer nesse momento, mas chegue até a linha de chegada lá, né? A linha final. Acho que esse seria o principal dica aí que eu poderia dar. Olha que interessante que não é incomum essa dica. Muita gente fala essa dica, feita é melhor que perfeito. Outras pessoas verbalizam essa dica como a Mari faz e verbalizou. Primeiro você faz, depois você melhora. Primeiro você melhora, depois você faz. Primeiro você faz, depois você melhora. Primeiro você faz, depois você melhora. Porque a perfeição é quase inatingível, principalmente nesse nível do começo. E aí, a intenção que o fazer é o caminho. Exato. E eu até colocaria uma data, né? Porque eu colocaria uma data. Não, vou lançar em dezembro, vou lançar em janeiro. Coloque uma data e aquela aula inicial dos marcos é bem interessante, porque aí se você tem esses marcos, se você tem uma data, né? Que fala, ok, tem a meta que é lançar, mas você tem várias metas menores que são os marcos. Coloca a data para esses marcos também, inclusive para sair deles, né? Tanto para estudá-los como também para executá-los. Eu acho que aí você consegue, não, eu vou lançar, mas quando você vê, vou lançar em janeiro, mas quando você vê, você está ainda em dezembro e ficou travado ali naquele marco 1. Então, coloque metas também para cada um dos marcos, né? Tanto na hora que você está estudando, como também depois na hora que você vai executar. Se eu realmente vou lançar tal data, agora eu já tinha que ter feito isso, né? Então, isso nos dá mais objetividade, né? Se a gente vê ali, não é à toa que eu coloquei ali de fundo de tela do meu celular por um tempo. Nossa, que legal. O fundo de tela do meu celular é usado muito. É uma das coisas que eu não coloco a foto, eu coloco algumas coisas que são importantes para mim naquele momento. Exato. Pega ali um bloco de notas, coloca ali uma série e cola lá também, deixa ali. Porque a gente é obrigado a olhar aquilo, né? O fundo do celular é uma das coisas que a gente mais é obrigado a olhar. E a foto também é importante, porque ela significa alguma coisa como família e tal. Claro. Eu já usei bastante, mas tem algumas coisas que eu vario muito de acordo com algum conceito que precisa reforçar. Vandinara, eu queria só falar para vocês que é muita inspiração. É um privilégio ter você aqui. Tem várias coisas que você podia estar fazendo num domingo e você escolheu estar aqui. E eu sou muito grato por isso. Não só porque você está aqui, porque você conseguiu, mas eu acredito que muita gente vai se inspirar por você. Muitas mulheres vão fazer, e isso é muito bom. Eu acho que o sucesso deixa pistas. Eu acho que depois que eu comecei a externar mais casos de mulheres, mais mulheres fazem a fórmula. E o melhor de tudo é que não foi intencional, assim, no sentido... No começo eu mudei um pouco a minha comunicação para acomodar mais. Isso eu fiz intencional. Mas o estudo de caso não é intencional, que eu não seleciono mulheres para mostrar, para inspirar mulheres. As mulheres estão vindo porque elas estão vindo. É natural. Quanto mais vierem, menos a gente vai achar que esse mundo é tão masculino quanto se achava que era. No começo, se achava que era. A gente via os padrões, né? Sim. Parecia. E não basta ser um mundo que acomoda as duas coisas, tem que parecer também. Né? Então, isso é muito bom. E eu fico muito feliz de você ter servido como uma inspiração, que, não só para elas e para todos que queiram trilhar esse caminho. Definitivamente não é fácil. Eu acho que vale a pena. Você que tem que decidir por você mesmo. Mas é muito bom e gratidão. E obrigado também pela paciência que você teve comigo aqui, mediante as interrupções familiares.
nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, eu planejei tudo certinho, mas às vezes até os meus planos, frequentemente os meus planos, eles saem um pouquinho. Obrigado pela paciência também. Eu que agradeço, eu acho que um último conselho ali também acho que torna tudo muito mais fácil, né? Quando você escolhe algo que você realmente goste de fazer e tenha no resultado, não só o resultado financeiro, mas o resultado da transformação do seu produto, enfim, do seu serviço, daquilo que você entrega, eu acho que só isso vai permitir que seja realmente algo de longo prazo, né? E só isso vai fazer também como uma pessoa como você bem colocou, né? Já não tem uma necessidade financeira, mas também está aqui no domingo dividindo a atenção aí do seu filho, com a sua família, com o pessoal que está acompanhando. Então, isso só acontece porque certamente esse propósito que você tem, ele já, lógico que sempre é financeiro, a gente também tem esse propósito, mas ele já ultrapassou isso, porque o financeiro você já atingiu, né? E tudo fica mais fácil quando a gente tem um propósito, né? Então, por mais que no primeiro momento possa parecer que, mas tal coisa talvez tenha um público melhor, financeiramente possa ser mais interessante, mas você só vai ter o gás, né, para transpirar o que é necessário transpirar, se realmente for algo que lhe motive um pouco mais que isso, pelo menos para chegar depois em degraus maiores, onde a transpiração, imagino eu, né, já estou começando a ver um pouquinho, começa a ser bem maior. Então, eu que agradeço, né, e fica aí a minha, se puder, de alguma maneira, né, incentivar as pessoas a tentarem, deixo o meu exemplo aí com esse objetivo. Muito obrigado de verdade. Até a próxima, até o podcast Faixa Preta. Até o podcast Faixa.